Olá, eu sou Pedro Henrique do grupo Zuro, do programa PECT. Nesse, nesses vídeos temos como tema a linguagem Portugal e a linguagem em C. Já apresentamos a linguagem Portugal nos dos vídeos anteriores com um vídeo teórico e um vídeo prático. Vamos atender essa mesma metodologia com a linguagem em C. Este vídeo será um vídeo teórico, onde iremos abordar tópicos como o desenvolvimento na linguagem em C nos anos 70, suas características como simplicidade, portabilidade e eficiência, como ela foi e ainda é uma base para muitas outras linguagens de programação, isso devendo às suas características únicas que ela possui, motivos, uma lista de motivos para usar essa linguagem, que são muitos motivos vantajosos por ser uma linguagem muito versátil, prática, que dá um controle direto ao sistema e é muito útil para programadores tanto iniciais, que estão começando agora, como intermediários, que já programam há um tempo, mas precisam ter uma base melhor. Ela pode ser muito utilizada em muitos tipos de programas, por ser uma linguagem muito eficiente. Pode ser utilizada para desenvolvimento de aplicativos, jogos, softwares de baixo nível, sistemas operacionais e drivers. E tudo isso vamos ver bem detalhado nesse vídeo. Começando do início da linguagem em C e passando por datas, tópicos que moldaram essa linguagem até a linguagem que conhecemos hoje, a atualização após atualização, a sua padronização, para que tenhamos uma boa resumida desde o início da sua desenvolvimento até a atualidade. Bom, a linguagem C foi desenvolvida nos anos 70 pelo cientista de computação Dennis Ritchie. Ele a desenvolveu nos laboratórios Bell e ela foi influenciada pela necessidade de uma linguagem de programação mais eficiente que o Assembly, que era amplamente usado para programar sistemas operacionais na época. Ou seja, ela foi criada pois havia uma necessidade de uma linguagem de programação mais simples, que fosse mais eficiente. Bom, alguns marcos ao decorrer dos anos, desde o início até agora da linguagem C, são que, claro, em 1972, houve a sua criação por Dennis Ritchie juntamente com Ken Thompson, que inicialmente a linguagem C foi desenvolvida para auxiliar a implementação do sistema operacional Unix, pois eles utilizavam Assembly, mas eles precisavam de uma linguagem melhor, mais eficiente para esse sistema operacional. Em 73, a linguagem C passou por algumas melhorias, incluiu a introdução de estruturas que permitiam a organização de dados de uma forma mais abstrata e modular. Em 78, Brian Kenigan e Dennis Ritchie publicaram um livro, The C Programming Language, que se tornou uma grande referência quando se tratava de aprender a linguagem C. Se você começasse a programar nessa época, você necessitaria muito desse livro, pois esse livro iria mostrar do início até o fim do que precisava saber de tudo a linguagem C. Em 83, a American National Standards Institute, a ANSI, formou o comitê para padronizar a linguagem C. Ou seja, a linguagem C foi padronizada e assim garantindo a sua portabilidade entre diferentes sistemas. Em 89, este mesmo comitê atualizou a linguagem em C, lançando o seu próprio padrão, o C89, que essa versão foi tornando conhecida como a ANSI-C. Em 99, o padrão C99 foi lançado e ele introduzia muitas melhorias significativas na linguagem C, que então é perceptível que, ao decorrer dos anos até agora, a linguagem C sempre melhorando para se aumentar mais a sua eficiência, simplicidade e ainda mais o seu uso. Em 2011, o padrão C11 é lançado, adicionando novos recursos à linguagem, como o suporte a threads e melhorias na biblioteca padrão. Então, após tantas mudanças ao decorrer dos anos, a linguagem C é conhecida por sua simplicidade, eficiência e portabilidade. Ela foi amplamente adotada
para desenvolver sistemas operacionais, drivers de dispositivos, aplicativos de sistemas e muito outros softwares de baixo nível. Além disso, a influência do C pode ser vista em muitas outras linguagens de programação modernas que herdaram sua sintaxe e estrutura de dados, mas isso vamos ver mais à frente, como a linguagem C se espelha, e no caso outras linguagens se espelham na linguagem C de tão prática e eficiente que a linguagem C é. O C continua sendo relevante e é uma linguagem popular entre programadores que desejam autocontrole sobre o hardware e desenvolvimento e desempenho otimizado. Ou seja, por mais antiga que seja a linguagem C, ela sempre vai se revigorando, se atualizando ao decorrer dos anos. E por isso ela sempre vai cair muito nas graças de todos os programadores, por ser muito eficiente, de um controle excepcional sobre o programa que você está fazendo e sua praticidade em comandos, estrutura de dados. E por isso que é tão importante um programador que está iniciando a carreira, iniciando seus estudos, ter um bom conhecimento sobre a linguagem C. Agora vamos falar de como a linguagem C tem sido e é uma base para outras linguagens criadas ao decorrer dos anos. Ela tem sido uma base por motivos que já dissemos, porque ela é uma linguagem com muita portabilidade, simplicidade, eficiência e poder de controle direto sobre o hardware. Ou seja, muitos outros programadores vão criar linguagens parecidas, baseadas ou que foram influenciadas sobre a linguagem C. Temos de primeira a C++, que foi criada nos anos 80, ou seja, um pouco mais ou menos 10 anos depois da linguagem C ter sido criada, que ela funciona como uma extensão da linguagem C, adicionando recursos de programação orientados a objetos. A maioria da sintaxe da linguagem C é válida na C++, o que torna a transição entre as duas linguagens muito simples. O Objective-C foi desenvolvido nos anos 80 também, nos mesmos anos que a linguagem C++, e é uma linguagem de programação que combina conceitos de programação orientada a objetos com a sintaxe do C. Ela era uma linguagem principal utilizada no desenvolvimento de aplicativos iOS, antes da introdução do Swift, ou seja, foi uma linguagem pioneira na introdução no desenvolvimento de aplicativos, até que outra linguagem chegou e tomou seu lugar. O C# foi criado pela Microsoft nos anos 2000, ou seja, temos um pulo de 20 anos desde a C++ e Objective-C para C#. Ela é uma linguagem de programação orientada a objetos que foi influenciada pelo C++, a Java e pela linguagem C em geral. Já a Java, que ela não tenha sido derivada diretamente do C, a sintaxe do Java foi projetada para ser semelhante à do C e do C++, para facilitar a transição dos desenvolvedores que já conheciam as linguagens C e C++. Ela foi projetada para ser uma linguagem mais avançada, mas mesmo assim com muitas semelhanças que a C. A Swift, que foi desenvolvida pela Apple nos anos 2010, ou seja, mais 10 anos desde a C#, foi projetada para ser uma linguagem moderna, fácil de aprender e usar no desenvolvimento dos aplicativos iOS e macOS. Embora tenha características diferentes, a sintaxe do Swift também possui semelhanças com a linguagem C. Já a última daqui da nossa lista, a JavaScript. Apesar de ter o nome do Java, o JavaScript não é a derivação do C ou do Java, mas foi influenciado pela sintaxe do C, para torná-lo mais familiar para programadores que já conheciam o C ou outras linguagens semelhantes. Ou seja, a linguagem C geralmente vem sendo a linguagem que as pessoas iniciam a carreira de programação. Elas podem até ir para outras linguagens mais avançadas após a C, mas a C sempre acaba sendo uma base de estrutura de conhecimento de programadores. E essas foram apenas algumas das muitas linguagens de programação que têm relação com a linguagem C. A sua herança e influência no desenvolvimento de novas linguagens demonstra a importância e o impacto duradouro que a linguagem C teve no mundo de programação. A sua simplicidade, eficiência e versatilidade continuam a torná-la relevante mesmo em tempos modernos, ou seja, quase 30 anos, 40, e mais para frente, daqui a 40, 50 anos talvez, a linguagem C ainda seja muito utilizada para fazer base de outras linguagens ou base de aprendizado para novos programadores. Agora vamos discutir
Por que devemos utilizar a linguagem C? Depois já temos mostrado que linguagens ela influenciou, como foi seu desenvolvimento ao longo da história até os dias de hoje. Agora vamos ver por que devemos programar com a linguagem C. Eu separei aqui alguns tópicos, alguns motivos do porquê um programador deveria começar com a linguagem C ou então apenas utilizá-la. Vamos começar com a sua performance e eficiência. A linguagem C é conhecida por sua alta performance e eficiência. Ela oferece acesso direto à memória e recursos de baixo nível, o que permite que os programadores escrevam código otimizado para processamento de alta velocidade. Isso torna-se ideal para desenvolvimento de sistemas operacionais, drivers de dispositivos e aplicativos que exigem alto desempenho. Ou seja, ela vai ser muito rápida pela sua facilidade em desenvolver sistemas. A portabilidade. A linguagem C foi projetada para ser portável, o que significa que um código escrito em C pode ser compilado e executado em diferentes sistemas operacionais e arquiteturas de hardware, com poucas ou nenhuma modificação. Essa capacidade de portabilidade é fundamental em projetos que precisam ser executados em várias plataformas ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes. Essa portabilidade abre muitas portas para um programador poder trabalhar. Uma linguagem apenas poder funcionar em muitos outros programas e hardwares é algo que facilita muito e ajuda muito no desenvolvimento. O controle de hardware, ou seja, o C permite que os programadores acessem diretamente o hardware do computador, tornando-a uma escolha adequada para o desenvolvimento de drivers e dispositivos e sistemas embarcados, onde o controle preciso do hardware é essencial para a execução. A ampla base de código que a linguagem C possui é uma grande quantidade de bibliotecas e código aberto disponíveis, o que facilita a reutilização do código e acelera o desenvolvimento de novos projetos. A linguagem intermediária. O C frequentemente é usado como uma linguagem intermediária para implementar compiladores e interpretadores de outras linguagens de programação. Isso se deve à sua combinação de simplicidade e poder de baixo nível. A sua popularidade e o seu suporte, que a C é uma das linguagens de programação mais antigas e populares. A C foi desenvolvida nos anos 70 e está sendo utilizada e atualizada até os dias de hoje. O que significa que é uma enorme comunidade de desenvolvedores de recursos disponíveis para aprendizado e suporte. Ou seja, eu sou um programador que comecei agora na linguagem C, mas acabei encontrando um problema. Não consigo fazer um código funcionar, tem algum bug que eu não consigo corrigir. Se eu for na internet, eu vou conseguir achar centenas de livros, comunidades de apoio para eu poder estudar e melhorar meu conhecimento sobre a linguagem C e conseguir fazer o programa funcionar. Os projetos de baixo nível, que são projetos que envolvem programação de sistemas, drivers, dispositivos embarcados e tarefas de baixo nível, geralmente se beneficiam do uso do C, devido à sua proximidade com o hardware e ao controle que oferece. O C é uma linguagem muito controlada, que você controla o programa todo com uma facilidade incrível. A sua tradição e seu legado. Muitos sistemas operacionais e aplicativos críticos desenvolvidos ao longo das décadas foram escritos em C. Anteriormente, eu mostrei que havia várias linguagens que foram influenciadas ou tomaram a linguagem C como base para aperfeiçoar sistemas. Tanto a Apple como a Microsoft criaram linguagens baseadas na linguagem C, até utilizaram a linguagem C por momentos, como a Apple. No entanto, é importante notar que, apesar de muitas vantagens, a linguagem C possui algumas desvantagens, como a possibilidade de erros de ponteiros e maior complexidade de comparação com linguagens de programação modernas. Por ser muito datada, ela não vai ser tão avançada. E por ser muito simples, ela não vai poder ser utilizada em sistemas muito complexos e avançados. Porém, é uma linguagem sim que oferece muita segurança e confiança para o programador que a utiliza. Portanto, a escolha de linguagem C depende das necessidades e objetivos específicos do projeto de cada questão. É claro, sempre vai ter a dependência do que você necessita no momento, a sua demanda da linguagem que você quiser.
se a C pode ter muitas vantagens, mas se ela não cumprir essa demanda, pode acabar não sendo muito vantajoso utilizá-la. Mas mesmo assim, é uma das linguagens que mais oferece recursos, estabilidade, eficiência, portabilidade e muitas outras vantagens que outras linguagens. E mesmo sendo uma linguagem de quase 50 anos atrás, o que a torna muito impressionante nesse todo esse processo. E assim acabamos esse vídeo. No próximo vídeo, vamos fazer exercícios de linguagem C, mostrando como funcionam códigos, comandos da linguagem C, um pouco das suas semelhanças com a linguagem Portugal, que mostramos anteriormente, com exercícios de Portugal também e um pouco de teoria também de Portugal. Vamos fazer uma comparação dessas duas linguagens que se semelham muito, e as duas se ajudam a fazer um bom aprendizado, uma boa base de conteúdo para um novo programador ou até um programador intermediário. E por isso que é tão utilizada até hoje a linguagem C. E a Portugal é uma linguagem muito boa para aprendizado.